Bom dia. Gente, parece que vocês nem tomaram café. Bom dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para sempre seja louvado. É o meu? Não? Ah, então tá bom. Fala para quem está do seu lado, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Deus seja louvado pela sua vida. Gente, tá com algum problema nos bancos da frente aqui? Hã? Tá não? Então vem, gente, senta. Ótimo. Aí, ó, o Ministério de Cura já veio. Deus seja louvado. Irmãos, ontem, quem estava aqui ontem? Quem participou ontem? Vocês foram impactados aí pelo amor de Deus ontem? Sim ou não? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Enquanto vocês vão se ambientando aí, se aconchegando, meu nome é Daniel, como o Alisson disse, Daniel Pio. Sou casado com a Deise há 31 anos. Nem parece, não é isso que você ia falar? Nem parece, né, gente? É uma alegria poder estar aqui novamente em Nova Lima, para poder trazer a poderosa palavra do Senhor. Essa palavra que é viva, a palavra que é eficiente, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Nesse tempo, eu sirvo ao Senhor no grupo de oração Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Contagem, e caminho, o Senhor me trouxe para uma missão nova, que é coordenar o Ministério de Oração por Cura e Libertação no estado de Minas Gerais. Então a gente vai caminhando onde o Senhor nos chama, não é? E aí, quando terminar aqui, vocês não reparam não, que eu já saio correndo para ir para outro lugar, né? Vou para outra cidade aqui da Arquidiocese, vou para lá para Ibirité, Ibiricite, pertinho aqui, né, gente? Para fazer a segunda de hoje, depois volto para Contagem para fazer a terceira. Então, irmãos, ontem, nesse tempo de retiros, nós somos convidados a fazer um mergulho muito profundo na graça e na misericórdia de Deus. Ontem nós experimentamos o amor de Deus. Foi isso mesmo? Os filhotinhos que estão aqui, foi isso mesmo que aconteceu? Filhotinha, você está mais ou menos assim? Não veio não? Então eu vou recapitular, tá? Fazer igual o professor, para fixar. Amém? Então Deus nos ama porque Deus é amor. Vamos repetir isso comigo? Deus é, e Ele nos ama com amor incondicional. Ele nos ama com amor de eternidade. E esse amor que Deus tem por nós, como nós aprendemos no texto lá na carta aos Romanos, que tem nos norteado nesses retiros de carnaval, esse amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Esse Espírito Santo que nós recebemos no sacramento da iniciação, esse Espírito Santo derramou sobre os nossos corações esse amor. E esse amor, irmãos, não é simplesmente um sentimento. Esse amor é o próprio Deus que quis habitar em nós. Então fala para quem está do seu lado assim: Deus já habita em você. Pela força do seu Espírito. Você crê? Crê mesmo? Eu vou perguntar isso mais para trás. Você crê mesmo? Deus seja louvado. Então a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Só nesse versículo nós podemos fazer uma reflexão muito profunda, mas já foi tema de outra pregação. É só mesmo para a gente fixar, porque para a gente caminhar nesse tema de agora, é importante nós termos esse entendimento de que Deus nos ama. Então olha para quem está do seu lado e diz para ele assim: Deus te aprecia e te ama.
te ama com amor eterno, te ama com amor incondicional. Ele troca reinos por amor de você. Eu vou falar de novo, parece que vocês nem tomaram café. Está muito fraco isso. Fala com convicção. Deus te ama. Ô glória, do jeito que você está. Você é precioso, preciosa para Deus. Preciosa para as meninas, precioso para os meninos. Amém? E esse amor, irmãos, é um amor, como diz o texto bíblico, incondicional. Porque às vezes, quando eu cheguei no grupo de oração, há 25 anos atrás, os filhotinhos aqui não eram nem nascidos. Eu tinha uma carreira militar naquela época. E quando eu cheguei no grupo de oração, no último banco, e eu ouvi as pessoas falando sobre esse amor de Deus, eu não acreditava. Porque eu pensava assim, Deus ama esse pessoal que está lá na igreja. Esses meninos estão com texto, esses meninos estão consagrados a Nossa Senhora. Eu não. Como é que Deus pode amar um sujeito igual eu? Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus nos ama incondicionalmente. Você pode usar saião ou usar calça jeans, Deus continua te amando. Deus ama inclusive os irmãos que não estão na igreja, que estão se perdendo no carnaval. Deus ama da mesma forma. E nós às vezes queremos rotular, nos fazer justiça, dizendo que Deus ama menos os outros. Não, Deus ama de forma idêntica. Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado. Amém? Então ontem vocês receberam uma boa notícia que eu estou relembrando hoje, para entrar na outra notícia de hoje. E o tema, eu vou... Sabe, eu vou falar sobre ele hoje. Mas olha, eu prometo para você que não vai doer nada, vai ser libertador, amém? Vamos tomar o texto bíblico comigo, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo, eu vou iniciar pelo 22, para ficar melhor o contexto e nós podermos refletir melhor. Diz assim: renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Quando nós mergulhamos nesse texto bíblico, é um texto que vai falar para nós sobre conversão, sobre mudança de vida. O Daniel, homem velho, que chegou no grupo de oração há 25 anos atrás, tinha toda uma vida torta, e que talvez hoje nós não tenhamos tempo para meditar sobre aquilo que era a minha vida torta. Mas assim eu cheguei no grupo de oração. E ali no grupo de oração eu ouvi dizer de um Deus que me amava. Que me amava da forma que eu me encontrava, mas que me chamava a uma vida nova. Da forma que eu cheguei no grupo de oração, eu não conseguia fazer essa experiência com esse Deus que é amor. Eu não conseguia perceber e tentava imaginar como que poderia
um Deus tão amoroso assim, que pudesse me amar naquela condição que eu cheguei. Então, eu fui chamado a fazer uma experiência. E essa experiência é igual quando nós, esperar os irmãos partilhar ali no fundo. Essa experiência é tipo assim, ó. Falaram que essa água tá boa. Amém? Eu não estou acreditando. Então o que eu vou fazer? Vou fazer bagunça também, né? Claro. Tá boa. Quem acredita nisso? Você acredita que essa água tá boa? Você acredita? Por que eu estou falando? É. Você acredita que está boa? Às vezes você pode não acreditar. Entende isso? Quando falaram para mim que Deus me amava do jeito que eu estava, eu não acreditei. E aí algumas pessoas falaram, algumas pessoas rezaram por mim, mas lá no fundo eu pensava assim, gente, como que pode esse Deus que esse pessoal todo aí está aí servindo, está rezando, como que pode esse Deus gostar de um cara igual eu? E eu fui compreendendo através das pregações, até racionalmente, eu consegui entender que Deus é o Pai, que Ele me criou, que Ele me formou no ventre materno de forma admirável, que Ele me formou, me plasmou, me teceu no ventre da minha mãe. Eu conseguia pegar isso, mas eu não conseguia compreender como que Ele amava. Porque a forma como eu media amor era uma forma de reciprocidade. Ou seja, a pessoa me tratava bem, eu tratava bem. A pessoa me tratava mal, eu tratava mal. E no meu entendimento, eu fazia muito mal. Então, como que Deus podia me amar? Então, eu fiz o quê? Uma experiência. Nos momentos de intimidade ali, de oração, eu experimentei esse amor. É isso. Se você quiser saber se a água está boa, você pode vir aqui e provar. Não tem problema não, amém? E aí, eu fiz a experiência. E aí, quando eu experimentei esse amor, eu compreendi o que era esse tal amor que as pessoas pregavam. Eu entendi que esse amor era Deus. Mas, aí veio uma incoerência por causa da flexibilidade cognitiva que faltava naquele tempo, ou seja, cabeça dura traduzindo flexibilidade cognitiva. Eu falei, bom, mas como que Deus pode amar um sujeito igual eu? Eu experimentei esse amor, e aí eu fui aprendendo dos irmãos, olha, Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Talvez essa pequena frase possa virar chavinha na sua cabeça. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele espera de mim, de você, uma mudança de vida. Até para que você possa, não só em momentos como aquele, vivenciar o amor do momento ali, mas vivenciar mais intensamente esse amor. Diariamente esse amor. Porque aquilo que eu fazia era como que um impedimento a essa graça. É aquilo que o profeta Isaías vai dizer: não são os olhos do Senhor incapazes de ver, os ouvidos, a mão curta, são os vossos pecados que colocam obstáculo entre vós e o vosso Deus. Deus não havia mudado, irmãos, Ele não mudou, mas aquilo que eu fazia era como que fosse um obstáculo. Quando nós pregávamos o querigma, há 20 e poucos anos atrás, na Praça 7, tem gente da renovação desse tempo aqui? Da Praça 7? Tem. Vocês lembram como é que era anunciado esse
obstáculo à graça de Deus? Vocês lembram disso? Ou seja, é como se você pedisse chuva, a chuva vem e você sai com o guarda-chuva aberto, né? E aí deixou de chover, gente? Não. Te alcançou? Não, porque você colocou um obstáculo ali para que essa chuva não alcançasse, não era isso? E o amor de Deus, ele continua sendo derramado, porque Deus é amor, ele não pode negar-se a si mesmo, mas são os nossos pecados que colocam um obstáculo a essa graça. E aí São Paulo vem escrever para a comunidade de Éfeso, e ele vai falar: renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça. Vamos aprofundar isso um pouco? Os primeiros pais, Adão e Eva, viviam em unidade, em comunhão com Deus. Amém? Eles passeavam ali, eles experimentavam desse amor o tempo todo, porque eles caminhavam com o Senhor, falavam com Ele face a face. E aí o catecismo da igreja diz que uma voz sedutora, e por trás dessa voz sedutora estava o inimigo de Deus. Seduz Eva, e Eva, seduzida, faz aquilo que Deus havia dito para eles não fazerem, não tocarem na árvore. Então, por desobediência, repita comigo, desobediência. Não vai doer não, gente, repita comigo, desobediência. Isso, que fique gravado aí, desobediência. Eva, por desobediência, toma do fruto, que não é maçã, viu, gente? Ela toma do fruto, ela come o fruto, e ela oferta esse fruto, dá esse fruto ao seu esposo, ao seu companheiro, que ele toma dele e come também. Então ali entra o pecado, por causa da desobediência a Deus. Então os olhos deles se abrem, e aí entra uma série de consequências. Vamos pensar nas consequências? Eles abrem os olhos e se veem nus. E aí eles escutam os passos do Senhor descendo à hora da brisa da tarde. E aí eles têm vergonha e se escondem. Vai vendo as consequências, né? Eles não tinham vergonha, não tinham maldade. E eles passam a ter vergonha de Deus, se escondem de Deus. O capítulo 3 de Gênesis vai dizer assim. É só para ilustrar um pouco mais. Então, o capítulo 3 vai nos relatar assim, a partir do versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Teria tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu. Então vamos pensando nas consequências, não é? Ele tem vergonha, e essa vergonha quebra a comunhão, quebra a intimidade, ele se esconde, e aí entra um erro como consequência disso tudo, que foi terrível, né? Porque quando Deus pergunta para Adão, o que ele faz? Ele coloca a culpa em quem? Na mulher. Aqui entrou aquilo que humanamente, falando na linguagem coloquial, ele tirou dele da reta e colocou de Eva na reta. Não foi assim que fez, que aconteceu? A primeira intriga do casal começou aqui. E ele ainda coloca a culpa não só em Eva, mas Eva fica no segundo plano. A primeira culpa ele coloca em Deus. Porque ele diz: a mulher que pusesse ao meu lado apresentou-me desse fruto e eu comi. A mulher que o Senhor colocou ao meu lado.
ele ainda atribui a culpa a Deus. E aí, quando o Senhor indaga de Eva, ela também desvencilha e fala: a serpente me enganou. Então são várias as consequências do pecado. Ela gera o distanciamento, a vergonha, ela gera e cria intrigas. Quantas e quantas vezes uma mentira nós temos que contar outra e outra e outra para encobrir a primeira? Aqui em Nova Lima não acontece isso não, né, gente? Riacima, Raposos, tem disso não, né? Aleluia, oh glória. Volta para mim aqui, gente. Então, um vai colocando a culpa no outro. Adão coloca a culpa em Deus e na mulher. A mulher coloca a culpa na serpente. E aí, o resultado nós já sabemos. Deus tira eles do jardim. Eles perdem a presença. O pecado, irmãos, ele traz muitas consequências. E talvez a mais grave delas é a ausência de Deus. É a separação do plano de Deus amoroso para nós. É a separação de tudo aquilo que é amor. Porque ele cria realmente um obstáculo a essa graça. Repita comigo: obstáculo. Nós vamos fazer uma dinâmica, porque jovem gosta de dinâmica. Você demorou quanto tempo para arrumar esse cabelo, irmão? Quanto tempo? Larga a moça, vem cá, irmão. Isso. Só os varões agora. Cadê mais um varão? Vem cá, vocês dois. Gente, vem rapidinho. Vem, filho. É você mesmo, vem. Larga a menina aí, vem cá. Você também, larga a moça aí. Você já largou, né? Ficou vermelho, vem também. Nós vamos fazer aqui algo maravilhoso, beleza? Nós vamos fazer um círculo assim. Isso. Círculo, gente. Vamos ver se você sabe o que é círculo. Isso. Isso. Muito bom. E aí esse círculo, ele tem um objetivo. Amém? Esse objetivo é o quê? É uma redoma. Sabe o que é redoma? Tem um objetivo de proteger alguma coisa que está aqui dentro, amém? Tá certo? Beleza? E aí, presta atenção, vocês não estão protegendo, gente. Tem que segurar firme, amém? Então agora, eu estou protegido, gente? Estou protegido? Então deixa eu sair. Se eu estou protegido mesmo? É? Eu estou protegido? Eu não vou sair não, que eu estou protegido. O problema é o mal entrar. Não, aí não é isso que você falou. Se vocês estão bem, se vocês estão na graça, o inimigo não vai entrar. Amém? Beleza? Tá bom, filhote? Mas tem que ficar firme, fica firme. Beleza? Agora vamos inverter isso. Vamos inverter. O amor de Deus está lá fora. Você fica firme, velho. Fica firme, continua firme. O amor de Deus está lá fora. E vocês são um pecado. E aí eu estou querendo alcançar esse amor. Mas vocês que são um pecado me impedem de alcançar a graça. Entende isso? Entende? Eu estou querendo alcançar o amor, mas o pecado impede de eu alcançar essa graça. Eu estou querendo viver a graça do amor de Deus, mas eu não consigo. E aí, quando eu me despojo do homem velho, em arrependimento, a palavra do Senhor vai dizer assim, em 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Deus está justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Então, a partir do momento que eu reconheço o meu erro,
que eu me arrependo desse erro, o obstáculo se quebra. E aí eu consigo sair e alcançar a graça de Deus. Amém? Você conseguiu compreender? Vocês conseguiram compreender? Quebrou o obstáculo, irmão. Isso, quebrou já. Aleluia. Vocês arrependeram já, né? Não estou vendo isso ainda não, mas vai acontecer em nome de Jesus. Pode sentar lá. Obrigado. Valeu. Traduzindo para nós, o pecado, ele nos afasta dessa graça. Ele nos impede de alcançar aquilo que só Deus pode fazer por nós. E aí entram algumas consequências, eu vou falar de forma psicológica. Porque aí nós começamos a buscar outros amores que não é o Deus que é amor. Para preencher esse vazio interior que só Deus pode preencher, eu começo a procurar um monte de coisa. Eu começo a comprar, eu começo a beber, eu começo a me drogar. Eu vou procurando outros amores. Eu vou buscando outras formas de tentar preencher os vazios interiores, as lacunas da minha alma, que só Deus pode preencher com o seu amor. E eu vou tentando de uma forma desesperada preencher esses vazios. Eu tenho pacientes na clínica lá, que quando eu os vejo nas redes sociais, eu falo, eu posso dar alta para esse povo. Eu posso dar alta para eles, estão bem demais, gente. Fala assim, vamos fazer uma foto. A pessoa está quase dormindo, vamos fazer uma foto, ela se alegra, já joga o cabelo para o lado, já tira uma foto linda, maravilhosa. Muitos deles estão, eu dei uma passadinha rápida, né? Muitos deles estão nos bloquinhos de carnaval, alegres, sorridentes. Eu pensando assim, eu vou dar alta para pelo menos uma meia dúzia semana que vem. Mas como tem gente que está na clínica comigo há mais de 3 anos, depois que passa a farra do fim de semana, depois que passa o sextou, depois que passa os bloquinhos de carnaval, eles chegam lá arrasados. Eu falei, gente, mas você estava tão feliz. Não era felicidade. Muitas e muitas vezes nós vamos buscar ou tentar encontrar esse Deus que é o verdadeiro amor nas coisas passageiras desse mundo. Nas práticas sexuais. Tem um livro muito bacana que fala sobre a dopamina. É um livro bem acadêmico, né, gente? Chama Geração Dopamina. Nós vamos buscando a sensação do prazer que a dopamina gera no cérebro, geração dopaminérgica, e aí nós vamos buscando esse prazer nas relações, e aí eu não encontro, aí eu busco na emoção de alguns esportes, na direção perigosa, e eu vou buscando, e a vida vai passando e eu vou me frustrando, e eu vou me ferindo, e eu continuo buscando, e eu não encontro onde está esse amor, onde está esse Deus, ao ponto de pessoas chegarem a dizer, esse Deus não existe, porque eu estou buscando, eu estou indo, mas eu não encontro. Mas ele não se dá conta que essa vida velha impede dele se encontrar com esse amor, compreende? Impede dele que ele tenha um encontro autêntico, verdadeiro com esse amor. E aí quando nós falamos para algumas pessoas desse amor, é uma experiência antiga. Naquele tempo, Daniel, quando eu participava do grupo de jovens, naquele tempo, quando estava nos inícios, olha, irmãos, mas conversão, ela precisa ser diária.
esse renunciar ao homem velho, ele precisa ser cotidiano. A experiência de arrependimento, de quebrantamento, muitas vezes nós pensamos que não, aqueles pecadões, sabe, Daniel? Porque quando eu era beberrão, eu era fanfarrão, eu fazia isso e aquilo, isso eu não faço mais não. Mas quando nós falamos de pecado como impedimento, como obstáculo à graça de Deus, eu não estou falando de pecadinho, de pecadão, eu estou falando de pecado. E aí, a palavra nos exorta a mudar de vida. Era um caminho que eu estava seguindo aqui, e esse caminho, ele tinha uma chegada, esse caminho tinha um local definido onde ele ia desabar, ia acontecer. E aí eu entendo que eu estava indo para o buraco, e aí eu faço uma mudança de vida. Eu preciso mudar a direção. Bendito seja Deus que você está aqui hoje. Bendito seja Deus pela sua vida, porque eu percebo que muitas pessoas que estão aqui hoje estavam em outros caminhos, se deram uma oportunidade para estar aqui hoje. Bendito seja Deus pela sua vida, que escolheu mudar a direção, que escolheu mudar o caminho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa mudança em nós não pode ser uma mudança, a palavra é forte, né, gente? Mas eu preciso utilizar. Uma mudança hipócrita. Como algumas pessoas de algumas denominações dizem, eu estou convertido. Não, irmãos. Essa conversão, ela é diária. Porque eu conheço muitas pessoas na igreja que frequentam sacramentos, etc., mas não são convertidas. Continuam sendo arrogantes, continuam falando mentira, continuam numa hipocrisia que eu sou melhor que o outro, e isso está faltando conversão ainda. Eu conheço pessoas na igreja que ainda estão me prestando dinheiro a juros. Eu conheço pessoas na igreja que têm vida dúbia ainda. Duplicidade de vida. É uma pessoa na igreja, outra pessoa fora da igreja. Ou seja, onde que a conversão está? Essa conversão, ela precisa ser um exame, uma reflexão de vida. E não porque o youtuber falou isso, não porque na rede social falou aquilo, não, mas porque eu entendi a palavra de Deus e, de acordo com a palavra de Deus, esse Deus que é amor toca meu coração e eu me esforço para ser um homem melhor, uma mulher melhor, um pai de família melhor, uma mãe de família melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. E aí nós saímos daquela coisa, eu faço porque eu devo, não é porque eu sou obrigado. Porque muitas e muitas pessoas estão numa religiosidade obrigada, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer isso. Olha, você não tem que fazer nada, ninguém pode te obrigar a nada nessa terra. Porque o próprio Deus não te obriga a nada. Deus fez na minha vida e continua fazendo. Aqui, quando o homem pecou em Gênesis, Deus cria um plano de salvação para esse homem. A primeira parte da salvação é... A primeira coisa é o seguinte: Deus tira o homem do jardim, porque no jardim tinha duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal que eles tocaram, mas tinha outra árvore. Se eles tocam nessa outra árvore em pecado, aí ele acabou. A árvore da vida ficou protegida pelo querubim. Nós rezamos isso na quaresma de São Miguel. Então Deus tira esse homem do jardim e essa mulher, e a partir daí inicia um plano de salvação para esse gênero humano pecador. E aí quando o povo escolhido, os judeus,
israelitas, melhor dizendo, eles fazem a experiência de Deus e o culto é instaurado. Como que funcionava isso? Deus entendia o pecado deles. E aí, o sumo sacerdote, ele imolava o novilho. O que é isso? Ele sacrificava o novilho perfeito. O sangue desse novilho era colhido. Esse sumo sacerdote entrava na tenda do encontro, um lugar chamado Santo dos Santos, e ele aspergia esse sangue sobre o propiciatório. Era onde estava a presença de Deus. A arca, com maná, com a vara de Arão. Com o que mais, gente? As tábuas da lei. Muito bem. O sangue desse animal que foi sacrificado, desse novilho, desse cordeiro, esse sangue colhido era lançado sobre o propiciatório, e aí a ira de Deus era aplacada e os pecados do povo eram perdoados. Então, para haver perdão dos pecados, era necessário ter o que? O sacrifício. Esse sacerdote entrava ali em arrependimento, em quebrantamento. Viu? Obrigado, irmão. Em quebrantamento, em arrependimento, e oferecia um sacrifício pelos pecados dos irmãos. Mas o plano de salvação estava pronto, porque a comunhão havia sido quebrada. Então Deus vai levantando os profetas ao longo do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, profetizando que viria o Salvador, queria reconciliar, queria fazer aquela ponte que havia sido quebrada pelo pecado do homem. Os profetas vão anunciando que na plenitude dos tempos viria o Salvador, queria reconciliar o gênero humano com Deus o Pai. Repita comigo: reconciliar. Até o ponto que o Senhor deixa de se agradar dos sacrifícios dos animais, porque o animal era imolado, o sangue era derramado, e o homem voltava a pecar, e o sumo sacerdote tinha que fazer de novo aquele sacrifício. Então, na plenitude dos tempos, ele envia o seu filho para de uma vez de todas, uma vez por todas, remir os pecados. Você está compreendendo, gente? Estou vendo assim um monte de interpretação. Eu fico com medo de ir muito fundo. Vocês estão compreendendo? Está mesmo? Está compreendendo, irmão? Você não quer fazer pergunta, não? Posso continuar? Filhotinho, está compreendendo? Está mesmo? Então bora lá. E aí, irmãos, Jesus assume o papel do cordeiro, o cordeiro imolado, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra da Santa Missa? Jesus, ele veio para nos reconciliar com um plano salvífico. Se o homem se perdeu pelo pecado, Jesus veio reconciliar o ser humano com o próprio Deus, pelo seu sangue derramado. Já não seria mais um animal, mas o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus, imolado uma vez por todas, e o seu sangue purificaria, presente, faria a obra da remissão às obras do passado e a justificação da ira do pecado, em 3 dimensões: passado, presente e futuro. Deus amou tanto o mundo que lhe entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos falando de salvação.
O apóstolo São Paulo vai falar na carta aos Romanos que exercendo fé, é crendo, é professando que se obtém a salvação. Eu não vou entrar muito porque nós temos uma outra pregação que vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o que é importante para nós fixarmos nesse momento é que esse Deus que é amor nos ama. O pecado nos afasta do amor de Deus, mas que Deus o Pai, na sua infinita misericórdia, Ele manda o seu Filho para morrer por amor de cada um de nós, para nos reconciliar. Vou dar um exemplo maravilhoso de um testemunho de um rapaz. Selma conhece esse testemunho. Teve um rapaz que saiu para fazer um passeio de jet ski na lagoa da Várzea das Flores. Na verdade chama Vargem das Flores, mas todo mundo chama de Várzea das Flores. Ele estava ali num dia ensolarado, bonito, passeando o seu jet ski. E o jet ski apresentou um problema. Não tinha ninguém por perto. A uns 100 e poucos metros da margem, ele era nadador. Assim, eu vou nadando até lá e arrumo o socorro para rebocar esse jet ski. E aí ele começou a nadar. E aí deu uma cãibra na perna. E aí, ele, um nadador experiente, ele ficou boiando ali até a cãibra passar. E deu mais algumas braçadas e deu cãibra na outra perna. E ele já foi ficando fadigado. E ele falou: meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Foi chegando o desespero. E ele tentou nadar mais um pouco. E as duas cãibras nas duas pernas. E ali ele começou a afogar. E aí ele afundou pela primeira vez. E ele teve a primeira sensação de morte. Passou um filme na cabeça dele, das coisas que ele tinha feito errado. Alguém já passou por essa sensação de morte? Já? Já, querida? Eu também já. No dia que eu tomei um tiro, há uns anos atrás, eu vi minha vida toda, assim, um filme. Eu vi gente que eu precisava de perdoar, que eu precisava te pedir perdão, e eu estava na igreja, bonitinho, já era coordenador da Arquidiocese de Belo Horizonte, quando eu tomei esse tiro. Passou um filmão assim. Aí ele passou um filme na cabeça dele. E ele conseguiu com muito esforço subir, respirou, e clamou a misericórdia de Deus e afundou de novo. E ele falou assim: eu vou morrer. E ele chorava interiormente, pelas suas misérias, pelos seus pecados. Ele chorava interiormente, afundando. E aí, ele viu assim, olhando para cima no lençol d'água, ele viu algo como se fosse uma tábua presa numa corda, que foi um pedaço de madeira, que foi atirado ali. E aí ele, na última força, ele deu uma esforçada, conseguiu segurar nessa madeira. E aí era alguém que passava de barco e viu que ele se afogava, e aí puxou ele. Esse homem que afoga somos nós, como estamos em pecado. Quem passa por uma sensação de quase morte sabe muito bem o que é isso. Tem coisas que nós pensamos assim: não, eu vou viver mais uns 50 anos. Vocês então? Eu estou jovem, eu vou curtir muito minha vida. Mas nós não sabemos os tempos. Não pertence a nós. E aquele jovem, enquanto se afogava, ele tinha tudo. Ele era nadador, ele trabalhava no SAMU, ele tinha técnica, mas estava morrendo. E aí,
ele vai se arrependendo ali, queridos, ele vai se arrependendo ali, e aí chega aquele pedaço de madeira numa corda, que era o quê? Justamente a sua salvação. Aquele moço que passava num barco, que viu ele se afogando, pegou ali um pedaço de madeira, colocou uma corda e jogou para ele. Isso fica bem simbólico, bem palpável para nós, até lúdico. Mas Jesus não é uma tábua de salvação, Ele é o Salvador. Que quando nós nos arrependemos, Deus manda o auxílio, e esse Jesus, que morre na cruz por mim e por você, Ele nos salva. Nós vamos fazer um momento de oração aqui, onde nós somos convidados verdadeiramente a nos despojar do homem velho. O que significa isso, Daniel? É fazer um exame de consciência daquilo que é consciente. O que é inconsciente, se o Espírito Santo me revelar, eu te conto. Amém? E Deus pode, né? Mas aquilo que é consciente. Nas 3 dimensões de perdão, talvez a mais difícil é se perdoar. Perdoar o outro. Às vezes nós criamos birra até com Deus, não é? Porque Ele levou alguém, porque retirou alguém. Então nós temos 3 dimensões onde nós perdoamos. Mas nós temos uma dimensão muito profunda que é pedir perdão. E nessa dimensão hoje, faça uma reflexão de vida. Tem uma graça muito grande que você às vezes está perdendo. Muitas e muitas vezes nós temos deixado de experimentar esse amor cotidianamente, porque nós não abrimos mão do pecado. E como nós fizemos aquela representação aqui com os meninos, esse pecado, talvez por menor que ele seja, ele impede que nós experimentemos essa graça, que é esse Deus que é amor, que se doa o tempo inteiro por nós. Às vezes o nosso orgulho impede que nós peçamos perdão. Às vezes o nosso orgulho nos impede de perdoar. Feche os seus olhos por um breve instante. E lembra desse jovem que se afogava, que corria o risco não somente de perder a vida física, mas corria o risco de perder a salvação. Aquele pedaço de madeira veio em seu auxílio nas 2 dimensões, na morte física e na espiritual. Havia ali uma necessidade muito grande de reconciliação com Deus. Vai apresentando o seu coração para o Senhor. Vai apresentando nessa hora a sua história para Ele. Nós que pecamos muitas vezes por pensamentos, por palavras, por atos, por omissões, às vezes até inconscientemente. Esse Deus que amor conhece, e há um desejo de Deus de te alcançar. Há um desejo de Deus muito grande em visitar você. A minha e a sua parte é
apenas nos despojar do homem velho. O que é despojar? É renunciar à vida passada, do erro que pode ter sido ontem. É renunciar ao pecado. É renunciar à inveja, ao orgulho. É renunciar à mentira, à sexualidade desregrada, ao engano. É renunciar a tudo aquilo que você entende que é errado. Às vezes falta-nos força, irmãos. Às vezes falta-nos coragem, irmãos. Mas esse Deus que é amor de forma sobrenatural, Ele nos dá esse auxílio hoje, porque é Deus. Mas a decisão é minha e é sua. A decisão é somente nossa. Abre seu coração para o Senhor e peça perdão. E perdoa também, nesse exercício maravilhoso, em que nós desejamos, existe uma intencionalidade no nosso coração, de experimentarmos esse amor, de experimentarmos os milagres, as graças de Deus. E o melhor de tudo, de sermos reconciliados com esse Deus que é amor, com esse Deus que nos ama incondicionalmente. Perdoa, Senhor, as nossas misérias. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que fizemos e que ainda fazemos que não te agrada. Perdoa, Senhor, o mal que eu fiz, as minhas negligências, imprudências, injustiças. Perdoa-me, Senhor. Todas as vezes que eu pratiquei o mal, todas as vezes que eu não obedeci, perdoa, Senhor.